Vamos falar de números em relação, obviamente, o que pode ser falado, né? Números em relação aos seus robôs. Dos que estão disponíveis hoje para o público da Untic, os que ganharam, né? Chegaram no ranking, né? O primeiro lugar e tal. Primeiro e segundo, né? Foi primeiro, eu acho. Não, foi primeiro e segundo. Primeiro e segundo, né? Os dois primeiros, eu acho. O segundo ficou um lucro de uns 3, 4 mil. O primeiro, que é o nosso, ficou 14 mil, 12 mil reais. Então foi o primeiro lugar. Cara. Aí eu queria perguntar, quem tá... Porque assim, a maioria das pessoas que assiste a gente, que quer entrar no trade ou que já tá no trade, conhece mini índice e mini dólar. Sim. Que é o que é mais conhecido. Milho é uma coisa que não é muito conhecida pelo público. Sim, infelizmente. Então, que dica que você dá, que conselho que você dá para essas pessoas que estão querendo entrar no milho para poder testar e ficam naquele, pô, será que eu vou? Será que realmente não é um risco muito alto? Tipo, quanto que pode perder no seu robô se perder? Qual é a margem que precisa? Alguns dados para a pessoa que está entrando poder entender. Coen, o milho ele é um pouco mais alavancado, igual tu falou. Hoje, a margem de garantia ela gira... Para não falar números, para não confundir a galera, mas ele gira em torno de 2.500 a 3.000. Hoje mesmo está uns 2.400. Então, a margem de garantia que no índice ou no dólar é 100, 150 reais, que já foi até 50 reais, hoje, para operar milho, para mim abrir uma boleta, um contrato de milho, eu preciso de ali no mínimo 2.500 reais. Swing trade. Swing trade. Porque no índice dólar é 100 reais para day trade. Para day trade. Só que... a margem do milho para day trade e swing trade é a mesma. A margem, porque não importa o tipo de operacional, importa a forma, o contrato. Para mim operar, eu preciso de no mínimo esse valor. Só que o milho, R$1 de milho de variação, 10 tick de variação, é R$450 para um contrato. Então, o lucro ou perda, ele é muito grande por conta da alavancagem. Então, a gente indica hoje, para mim, a estratégia da Capitaliza, a estratégia que eu particularmente indico para qualquer operador, ele ter no mínimo R$5.000 ali na corretora para fazer a operação com um contrato. Legal. Por quê? Porque você tem que ter um psicológico. Imagina que eu perdi R$450, eu perdi 10% por um trade de R$1. Entendeu? Então, o psicológico da gente vai sabotar. Então, se você tem 3.000 e eu peguei um primeiro loss, ele vai voltar minha garantia, eu já não vou ter dinheiro para fazer uma outra operação. E aí? Então, você já vai ficar com aquilo, não, eu já perdi o dinheiro do aluguel, já perdi entendeu? Que é o que a gente pensa do trader que vem ali com dinheirinho, com um pouquinho, com aquela coisa que ele pensa em crescer na vida. O trader que já tem um capital um pouco maior, ele perder R$450 para ele não faz tanta diferença. E ele sabe que os nossos robôs, que é um diferencial da Capitalize, nossos robôs são assim, matematicamente financeira, quando eu entro na operação, a possibilidade de ganhar é muito maior do que de perder, não por assertividade, mas por lucro de operação. A média de trades positivo da Capitalize, de toda a nossa estratégia, é pelo menos o dobro da negativa. Então já faz com que tenha os termos técnicos, né? Mas a gente sabe que é mais fácil para a gente entender de forma em números. Então, vamos supor, hoje uma estratégia da Capitalize, o ganho médio dela está em 1.200, a perda dela está em 450. Então, se eu perder, eu perco em média 450, se eu ganhar em média, eu ganho 1.200. Nós temos estratégias, hoje o mercado nesse ano o mercado mudou um pouco, e não está tendo mais tanto movimento tão longo como era até ano passado. Mas ano passado nós tivemos uma estratégia, ela chegou a ganhar R$5.000 em um único trader. Então, e uma das nossas estratégias, que é a CCM1, ela que é o que eu mais ganhei dinheiro na época, de todo o tempo, todo o período que eu uso, porque o take profit dela, o ganho máximo dela é 7.500. E eu já fiz 7.200 de take nela. Então, anda muito. Anda bastante. Antes o mercado eu passava posicionado 20, 30 dias. Hoje não tem mais... O mercado não dá mais tanto movimento assim, mas a gente consegue fazer algum capital. Aí, por exemplo, eu tenho a CCM2, que foi a campeã. A CCM2, o take profit dela está em torno de 1.500, 1.750.
Então, quando eu vou perder, eu perco 450, e quando eu ganho, eu posso ganhar 1.500, 1.700. Então, eu já entro, porque eu não... A Capitalize, a gente tem como premissa não usar estratégias que eu preciso ter muita assertividade, eu preciso ganhar muitas vezes para me poder recuperar um loss. Sim. Então, se eu perder 3 vezes seguidos, um gain recupera o loss. Então, o psicológico do cliente, o psicológico do operador, quando ele vê isso, ele fica mais tranquilo, porque eu posso perder uma vez, eu posso perder uma vez, 2 vezes, que eu ainda sei que na próxima, no final do mês, eu vou fechar positivo, porque qualquer gain que ele pegar vai recuperar o loss e eu ainda vou sair positivo. Porque 8 anos ganhando dinheiro com milho é uma marca aí que realmente, cara, tipo, né? É uma marca que só quem tá aqui no clube dos 5% pra poder falar, né? É história, né? Tipo, respeita a minha história, né? Uma coisa que é demais. E aí, assim, voltando nesse tema, né? A pessoa que tá começando, tá entrando. Então, a gente recapitulando aqui. Tem que ter no mínimo na conta, recomendável, 55 mil reais. A pessoa tem que saber também que é uma estratégia alavancada, então ela pode perder por contrato 500 reais no dia ou até mais, dependendo do mercado. Ela pode perder também uma sequência de alguns trades seguidos, ela pode chegar a perder 1.000, 2.000 reais, acontece. A gente sabe que não é garantido porque é renda variável, mas estatisticamente um trade, devido ao payoff, como você falou, né? Ele vai recuperar 3 trades de loss, depois vai ter mais o trade de gain, já é mais, e por aí vai. Então, isso é uma coisa, né, muito, muito boa. E é uma estratégia para diversificação de portfólio, né, que faz, na minha opinião, faz muito, muito sentido. E eu queria te perguntar, você conhece, pelo teu tempo de mercado, muitos traders. Tanto que você conhece, como você não conhece, ou você já viu, assim, os comentários. Eles são assinantes teus, por exemplo, tá? Da Capitalize. Que você sabe o feedback deles, a reação deles, o sentimento deles. E eu queria que você fizesse, tirar o boné Capitalize e botar o boné Dr. Thaleson. Eu queria que você falasse. O que você fala, qual a mensagem que um doutor, um médico, pode dar para os traders que ficam meio que inseguros e às vezes patinam, mais perdem do que ganham e assim por diante. Não no milho, mas em qualquer estratégia de trading. Se fosse fácil, eu não te perguntava. Eu costumo dizer que a estratégia automatizada, quando você tem um bom parceiro, porque não só uso só estratégias da Untick, eu já usei estratégias de uma empresa tua, porque a gente tem que entender que existe soluções e estratégias de outros parceiros que são excelentes, e a gente tem que diversificar nosso capital. Então a gente tem que usar outras estratégias. O que eu como cliente, Thaleson, pessoa física, costumo olhar e entender sobre um mercado? Se eu analisei uma estratégia, eu olhei uma estratégia, olhei um mercado, olhei uma empresa que tem uma robustez, que tem uma segurança, eu não olho só a estratégia em si, porque existe um fundamento daquele operador, entendeu? Tem loss, a gente vai ter loss, vai ter mês de fechar negativo, mas a gente tem que pensar longo prazo. Eu costumo dizer que o trader que pensa no imediatismo, ele vai deixar dinheiro na mesa, ele vai perder dinheiro. Porque o mercado não é de hoje. O mercado é se manter para quando você pegar um período bom, você fazer capital. Então, existe períodos, como no próprio milho, existe períodos que vou ter uma segurança maior, igual eu falei, março e abril, que é os períodos que a gente consegue monetizar um pouquinho mais, a gente rentabilizar isso de uma forma melhor. Então, qual é o período que eu consigo dobrar minha mão? Qual é o período que eu consigo? Eu tenho 10 estratégias que eu sigo. Qual a estratégia que me dá um pouco mais segurança de dobrar a mão naquele operacional? Então, hoje eu olhei um vídeo no YouTube que eu descobri que o cruzamento de média com high-low funciona. Essas coisas a gente vê muito. A clientela, o pessoal, não é nem tanto de falar, mas internamente a gente usa o termo cracolândia, que é a galera que opera índice dólar todo dia, que está ali e opera das 9
até o último segundo do mercado, a corretora nem está mais deixando ele clicar e ele está ali querendo clicar. E existe operacional que você tem um pouco mais de confiança. Você, por exemplo, eu tenho uma estratégia de gap que é absurda. No dia que ela abre, eu tô feliz porque eu sei que eu tenho dinheiro no bolso. Legal. Então, existe oportunidades, mas você tem que conhecer o mercado. Não adianta eu chegar hoje e achar que eu vou ficar rico no mercado financeiro, igual a gente conhece bastante pessoas que falam isso no YouTube, que passam essa visão, mas não é chegar hoje sem conhecer, sem entender nada de mercado, que eu vou ficar rico. Você tem que entender. Se fosse tão fácil, os ricos não iam mais trabalhar, ninguém ia ter mais um comércio. Todo mundo ia botar dinheiro no mercado financeiro e ia ficar rico. Então, é interessante conhecer um pouquinho. Não é só pegar e ligar o robô de milho. Entenda o robô de milho um pouquinho, entenda. Na nossa, a gente coloca bem transparente. A Capitaliza, ela tem uma cultura de fazer uma call com todos os nossos clientes. Então, eu faço uma call, eu apresento as estatísticas, eu apresento os dados, eu mostro a Capitaliza instituição. Legal. Não só o robô, porque é igual eu estou falando, eu preciso que o cliente ele confie, antes de entender a estratégia, ele confie na empresa. Ele confie na minha experiência, no Thaleson, na Capitalize, no Rodrigo, meu sócio, porque o meu outro sócio ele é economista. Então a gente já tem a base, tanto de economia, tanto de macro, tanto de fundamento, que a gente coloca no robô. Tem a minha experiência desde berço, de milho, que eu já sei a diferença de casa, eu já sei quando é que o milho pode melhorar, quando é que o milho não tem, as intercorrências. Tem as particularidades da experiência de... São 10 anos de tela. Eu sei quando o TIC, eu sei quando o robô de liquidez vai colocar ordem. Quantos segundos o robô de liquidez bota ordem, eu sei. Então, é experiência, é tempo. Sim, claro. E o cliente ele confia mais na Capitalize do que só na estratégia. Porque a estratégia ele pode migrar de uma para outra. Essa aqui está um pouco melhor, esse mês, esse aqui. Mas ele confia na Capitalize. Quando os fundos ligaram para a gente, que nessa época era eu, Thaleson, eles ligaram pela experiência, não era só pelo robô, porque robôs a gente tem parceiros, tem clientes, tem pessoas que criam robôs, igual eu estava até conversando aqui numa reunião anterior, que tem estratégias que ela dura 3 meses, mas o cara faz um capital absurdo naqueles 3 meses. Depois disso ela não funciona mais. E aí, se a empresa é uma empresa boa, uma empresa séria, uma empresa com renome, uma empresa, um parceiro excelente, você sabe que vai ter uma outra estratégia que vai suprir aquilo. Agora tem gente que só achou aquele periodinho, entendeu? Então, o cliente, quando ele for buscar, quando ele for querer entrar no mercado financeiro, que todo dia a gente está crescendo bastante com isso, gasta um tempinho, não pense só que ali é um dinheiro fácil, que você vai fazer ali, que você vai colocar seu dinheiro e vai... Amanhã eu vou pagar meu aluguel. Pense que você também pode perder. O capital, o mercado financeiro, para mim ganhar, outro tem que perder. Então, será que todo mundo que está ali com muito mais tempo vai perder e só tu vai ganhar? Tem que ter essa visão, a gente tem que ter esse time. Poucas pessoas gostam de falar disso, mas mercado financeiro é isso.